Bem-vindo ao Desfrutando a Vida Diária e obrigado por estar conosco hoje. Eu acho que o que eu vou compartilhar com você vai ajudar a muitas pessoas que nos veem como se dar bem com os outros. Na verdade, eu vou chamar isso de como ter relacionamentos bem-sucedidos. Vamos começar dizendo que as pessoas estão por toda parte. Existem muitas pessoas e elas não são todas como você. E nem todas fazem as coisas que você gosta. Quem já reparou que algumas das pessoas que nos cercam fazem coisas que não gostamos? Bem, adivinha? Você também faz muitas coisas que as outras pessoas não gostam. A chave para se dar bem com as pessoas, e isso vai ser o ponto principal, o ponto mais importante, você nunca pode esquecer, é tratar as outras pessoas da maneira que você quer ser tratado. A Bíblia chama isso de regra de ouro. Faça aos outros o que você gostaria que fizessem a você. Agora, pense nisso. Oh, meu Deus! Quão maravilhoso o mundo seria se todos fizessem isso. Os cristãos deveriam ser capazes de fazê-lo, mas nós não somos bons nisso. É tão tentador querer fazer com outra pessoa o que ela está fazendo com você. Mas faça aos outros como você gostaria que fizessem a você. Seja rápido em perdoar. Veja, se você ficar bravo toda vez que alguém fizer algo que você não gosta e se apegar a isso, você vai ser tão cheio de dor e miséria e rápido para perdoar, difícil de ofender. A Bíblia diz: o amor não é irascível. Amém? Acredite no melhor. Todas as respostas estão na Bíblia. O amor sempre acredita no melhor de cada pessoa. E ele não é desconfiado. Você fez de propósito? Sabe, muitas vezes quando as pessoas ferem seus sentimentos, eu diria que na maioria das vezes, quando elas ferem, elas nem sabem disso. Então, sabe, talvez você estivesse tendo um dia delicado. Talvez naquele dia você estivesse com as emoções à flor da pele, muito cansado. Quantos sabem que às vezes, quando estamos cansados, as coisas podem afetar a gente de uma forma diferente? Seja misericordioso. Dê misericórdia às pessoas. A Bíblia diz que a misericórdia sempre triunfa sobre o juízo. Eu me pergunto quantas pessoas estão nos assistindo pela TV e você tem pelo menos 2 pessoas na sua vida que precisa perdoar. Talvez até mais. Este é realmente um dos maiores problemas que nós temos. Você não pode amar alguém e odiá-lo ao mesmo tempo. Deixe essa raiva ir. A Bíblia diz: não deixe o sol se pôr sobre a sua ira, não dê lugar ao diabo. Uau! Não se aproxime, não queira se relacionar pelo que a outra pessoa pode fazer por você, sabe? Em vez disso, relacione-se com a intenção de ser um servo e ser uma bênção. E se em todos os casamentos cada pessoa se levantasse todas as manhãs e na oração dissesse: Deus, me mostre o que eu posso fazer pela minha esposa hoje. Mostre-me o que eu posso fazer pelo meu marido. O que você acha disso? Ou, antes de trabalhar, Pai, mostra-me como posso ser uma bênção para as pessoas com quem eu trabalho hoje. Mostra-me a quem eu posso elogiar. Mostra-me quem precisa ser encorajado. Mostra-me o que eu não tenho usado e que outra pessoa no meu trabalho está precisando muito. Nós precisamos pensar em como doar mais em vez de o que você vai fazer por mim. E uma das coisas que nos coloca em apuros nos relacionamentos é pensar no que você não faz por mim, em vez do que você faz por mim. E este é um grande problema, especialmente nos casamentos. Deixe que seus relacionamentos sejam uma área onde você glorifica a Deus, tratando as pessoas da maneira que Jesus as trataria. Agora, eu tenho 1, 2, 5 escrituras e eu vou ler para você rapidamente. Mateus 7,12. Faça aos outros como gostaria que fizessem a você.
João 15, verso 13. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a sua própria vida pelos seus amigos. Agora, nós estamos entrando nisso, de sermos altruístas. Dar a sua vida significa necessariamente não fazer o que você quer, ou o que seria bom para você, mas fazer o que a outra pessoa quer, ou o que é bom para ela. Eu não sei sobre você, talvez você seja muito mais avançado espiritualmente do que eu tenho certeza que muitos são, mas eu tenho que fazer isso de propósito. Não é algo que a minha carne diz assim, que bom, vamos ver o quanto podemos dar e a quem podemos ajudar hoje. Mas eu acredito que assim como podemos derrotar o diabo, que é o nosso inimigo e quem nos ataca e vem contra nós, eu acredito que andar em amor pelas pessoas é o nível mais alto de guerra que você pode fazer. E eu realmente imagino, se caminhássemos mesmo em amor, o diabo não teria muito o que fazer conosco. Amém? 1 Coríntios 13, 5 diz, o amor não procura o seu próprio bem. 1 Coríntios 10, 24, que ninguém busque seu próprio bem, vantagem, lucro, mas sim uns para com os outros, que busquem o bem-estar do seu próximo. Ora, estas são algumas das melhores coisas da Bíblia. Sabia que a resposta para todos os nossos problemas está na palavra de Deus? Eu acredito nisso 100%. Se realmente pegarmos as coisas que ouvimos e realmente as praticarmos, como eu digo às pessoas, ter isso sublinhado em sua Bíblia, não significa que você faz isso. Filipenses 2,4, que cada um de vocês estime, significa valor e respeito, e busquem e se preocupem, não meramente com seus próprios interesses, mas também cada um pelo interesse dos outros. Agora aqui não diz que você não pode se importar consigo mesmo. Mas esta não é a única coisa com que devemos nos preocupar. Vamos lá, isto está chegando para alguém? E agora uma das minhas partes favoritas na Bíblia Amplificada, Marcos 8,34. Se alguém pretende seguir a Cristo, quantos aqui são seguidores de Cristo? Ok. Aqui está o que você tem que fazer. Negue-se a si mesmo. Esqueça a si mesmo. Renegue a si mesmo. Tire o foco de si mesmo e de todos os seus interesses. Mas viva pelos interesses dos outros. Veja, a questão é, soa bem assim, esta seria realmente uma vida chata. Apenas desistir de tudo e não fazer o que eu quero, não pensar em mim e viver toda a minha vida para fazer os outros felizes. Mas é o seguinte, se alguém realmente se atrevesse a fazer isso, Deus realmente cuidaria tão bem deles. Não haveria nada que você quisesse ou precisasse que Deus não te suprisse, se você parasse de tentar pegar tudo para si e fizesse tudo pelas outras pessoas. Quantos aqui tem espaço para melhorar? Eu também. Construa mais janelas e menos paredes. Sabe, no minuto em que alguém te fere ou te ofende, se você é sensível, você pode sentir como se essa pequena parede visível subisse. Porque queremos nos proteger e não nos machucar de novo. Mas você não pode amar as pessoas se não estiver disposto a se machucar. Não há nenhum relacionamento que você possa ter onde você não se machuque, às vezes, ou alguém não te decepcione. É por isso que precisamos ser rápidos para perdoar, ter misericórdia e acreditar no melhor. E veja, nós não somos... Você realmente não é responsável pela forma como alguém trata você. Você é responsável pela forma como você responde. E se respondermos corretamente, Deus cuidará e lidará com a outra pessoa. Deus executa vingança por nós. E Ele é a nossa recompensa e o nosso prêmio. Quantos de vocês acham que Deus poderia cuidar melhor de você do que você mesmo? Se você acredita nisso, então por que você não faz um teste em sua vida? História diferente. Aprenda a ser um pouco mais transparente com as pessoas. Geralmente não fazemos isso porque tememos a rejeição.
Mas se uma pessoa nos rejeita por sermos honestos sobre nós mesmos, então ela não será uma boa amiga? Se você tem que ser alguém que agrada as pessoas fazendo tudo o que elas querem para ganhar a sua amizade, você sempre terá que fazer as mesmas coisas para manter essa amizade. E, eventualmente, você se cansará disso e não vai querer isso mais. É impossível ser o que cada pessoa em nossa vida quer que sejamos, sabe? Então devemos decidir ser nós mesmos. Eu tenho uma nova frase que eu tenho usado muito. Pare de dizer sim se seu coração está gritando não. Seja autêntico. Tire as suas máscaras. Pare de fingir e seja real. Seja honesto com as pessoas, ao mesmo tempo que você usa a sabedoria. Isso é muito importante. Ser honesto não significa que você tem que dar sua opinião sobre cada assunto que aparece, sabe? Só estou sendo honesto. Não, isso é falta de sabedoria. A Bíblia diz: só um tolo expressa todas as suas opiniões. Isso não significa que você vai contar tudo sobre você para um amigo. Algumas coisas devem ser mantidas só entre você e Deus. Amém? Não seja o que eu chamo de bocudo. Você diz: o que é isso? A maioria das pessoas fugirá de pessoas que contam a alguém toda a sua história de vida, com todos os detalhes, minutos depois de conhecê-las. Eu tive uma experiência muito estranha. Eu estava em uma manicure, na Flórida, fazendo as unhas. E eu estava sentada numa mesinha secando as minhas unhas e havia uma outra senhora idosa. Eu digo idosa porque tenho certeza de que ela era bem mais velha do que eu, sabe? Ela estava sentada lá. Eu tenho que ser clara com você para te dizer isso, desculpe, mas dentro de 2 a 3 minutos, ela já estava me contando como ela estava insatisfeita com a sua vida sexual com seu marido porque ele estava ficando velho. E eu fiquei: eu lamento. Agora, isso é o que eu chamo de bocudo, ok? Nós não precisamos ser tão honestos assim, certo? Tem coisas que você precisa manter só para si. A Melry gostou dessa. Não seja honesto a esse ponto. Quando eu conheci você, eu nem gostei de você. Essa cor realmente não fica bem para você. Olha, eu acho que eu vi o seu marido outro dia com uma outra mulher, viu? Bem, se você pensa que pode ter visto, então isso não é incrível o suficiente para talvez ir arruinar o casamento de alguém? Algumas pessoas, se você lhes diz para serem honestas, elas não são inteligentes o bastante para saber como usar a sabedoria ao mesmo tempo. Então, ser honesto sabe, ser realmente aberto com as pessoas não significa que você vai dizer a elas tudo que você pensa e, sabe, hoje há alguns relacionamentos onde talvez as pessoas te convidem para a vida delas. Eu tenho uma amiga que diz assim: eu não sou muito boa com essa questão de moda, então se eu vestir alguma coisa que não fica bem para mim, eu estou te dando permissão para me dizer, eu quero que você me diga. Bem, essa é uma outra história. Mas se a pessoa não fez isso, então você precisa ter cuidado. Não tenha medo de mostrar uma emoção genuína. Eu gosto disso. Não diga até logo, quando o que você quer dizer é: eu vou sentir sua falta, você significa muito para mim. Vamos lá, homens. Parece ser mais difícil para os homens fazerem isso do que para nós mulheres. Nós somos um pouco mais emotivas. Eu vou sentir sua falta. Não deixe que um sentimento de constrangimento te impeça de elogiar alguém porque tem medo de que possam rejeitar você. É tão incrível como alguém se torna amigável com você quando você a elogia, sabe? Vi uma mulher outro dia, eu não a conhecia. Ela só estava onde eu estava também. E quando olhei para o cabelo dela, achei a cor muito bonita. E eu aprendi que quando penso coisas assim é para dizê-las. Mas se eu pensar
Esta sua roupa está ridícula, então eu não digo nada. E não seja um afastador. Se aproxime e em seguida observe como seu afeto é recebido. E em seguida continue ou pare, dependendo dos sinais que você recebe. Digamos que você fala muito. Mas você está tentando falar com alguém que quer ficar bem quietinho. Aprenda a ler a linguagem corporal das outras pessoas e os sinais que elas estão te dando e não queira apenas fazer o que você quer fazer o tempo todo. Mas faça o que a outra pessoa quer que você faça. Pare de tentar dar às pessoas o que você precisa e descubra o que elas precisam e dê a elas o que precisam. Comprar presente para as pessoas é um grande exemplo. Quantos aqui já receberam coisas dadas a você e você pensou, como ela pensou que eu iria querer isso? E sabe por quê? Porque elas gostaram daquilo. E acharam que você iria querer. E queriam que você também as tivesse. Mas existe uma forma mais atenciosa, onde você mostra uma medida maior de amor? Tipo, eu me lembro de um pastor aqui na cidade, ele queria me dar um presente, então ele ligou para minha assistente e disse, que tipo de coisas a Joyce gosta? Ou o que ela está precisando hoje? Eu achei que isso foi muito atencioso, porque a maioria das pessoas iriam apenas te mandar algo, e isto é bom. Pensaram em você, gastaram dinheiro, mas é melhor fazer este extra e pequeno passo e descobrir se realmente vão desfrutar o que você está dando. Agora, esta é uma das minhas escrituras favoritas na Bíblia. Eu acho que ela diz muito, muito mesmo. É 1 Coríntios 9, dos versos 19 a 23. Paulo disse, embora eu seja livre e não pertença a ninguém, eu me fiz escravo de cada um deles. Isso não é algo que você precisa fazer para ser salvo. Mas Paulo disse, eu sou livre, eu não tenho que fazer isso, mas eu estou me fazendo de servo para com todos, para ganhar o máximo de pessoas possível. Agora, Paulo está falando aqui sobre ganhar pessoas para Cristo, mas nós podemos aplicar isso a conquistar amigos também? Ou a ser um grande exemplo do que é ser um cristão? Para os judeus, eu me tornei como um judeu, para ganhá-los. Para aqueles debaixo da lei, eu me tornei como alguém debaixo da lei, embora eu mesmo não esteja debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei. Para aqueles que não têm a lei, eu me tornei como alguém que não tem a lei, embora eu não esteja livre da lei de Deus, mas estou debaixo da lei de Cristo, de modo que eu possa ganhar aqueles que não têm a lei. Para os fracos, eu me tornei fraco. Eu amo isso. Alguém te diz, nossa, eu peguei essa gripe que está rodando por aí. E sabe, eu me sinto absolutamente mal. Sabe, talvez não seja a hora de você dizer, quer saber? Eu tive isso na semana passada, eu orei, Deus me curou, sabe? Há tempo para dar seu testemunho e tempo para ficar com a boca fechada. E quando uma pessoa lhe diz algo do tipo, é porque ela precisa de compaixão naquele momento. E sim, quero dizer, seria ótimo dizer, eu posso orar com você, eu creio que Deus pode fazer um milagre, mas precisamos usar mais sabedoria. Eu me tornei fraco para ganhar os fracos. Eu me tornei todas as coisas para todas as pessoas, para que por qualquer meio possível eu pudesse salvar algumas. Agora, para mim, está tudo bem, eu sou do jeito que eu sou. Eu posso ter a atitude, bem, esta sou eu, ame ou deixe. Ou eu posso dizer, Deus, eu quero estar realmente disposta a me adaptar ao que a outra pessoa precisar. Sabe, talvez eu esteja com um grande falador e eu prefiro que ele ficasse calado, mas talvez eu sinta que ele só precisa conversar. Então eu posso sentar por 10 minutos e posso ouvi-lo. Minha filha estava saindo de uma loja e havia
trânsito para vir embora. Então, ela teve que esperar na calçada antes que ela pudesse atravessar para ir para o carro. E um homem idoso estava ali também. E ele era um bocudo. Então, ele começou a falar. E ele estava falando. E ela estava ocupada. Havia muitas coisas acontecendo. E ela não queria falar. Mas ela sentiu. Todos digam sentiu. Ela sentiu que ele só precisava de alguém para conversar, que ele estava sozinho. E ela ficou ali por 15 minutos e o deixou falar. E eu acho que, às vezes, quando nós fazemos coisas assim, isto diz mais sobre o nosso caráter e diz mais para Deus do que algumas das coisas que nós fazemos e achamos que são grandes demais. Deus se importa com a dor das pessoas. E se fizéssemos aos outros como queremos que façam a nós? Isso vai ser bom para você, porque sabe, hoje, pelo menos, você vai ser mais gentil. Mas você pode ter que comprar a gravação e ouvir novamente amanhã. Porque nossa carne é muito forte. Quantos de vocês concordam que esta é uma área realmente desafiadora? Não ter a si mesmo em mente o tempo todo. Rápido para perdoar, não facilmente ofendido, acreditar no melhor de cada pessoa, estar disposto a se adaptar e ajustar-se para o que as outras pessoas precisam. Agora nós vamos para o outro lado disso, sabe? Houve uma mulher que, na verdade, ela era minha parente, ela me ligava 3, 4 vezes ao dia. Eu tive que dizer a ela, isso não está funcionando para mim, isso fere os sentimentos dela, sabe? Mas não pegue o telefone e ligue para uma pessoa ocupada só para dizer, você deveria ver o passo que está na árvore do meu quintal, sabe, Joyce? Esse é o tipo de coisa de pessoas que não têm nada melhor para fazer. Nós precisamos pensar antes de pegar o telefone e ligar para alguém. Nós precisamos pensar, ok, eu vou interrompê-los. Então, isso é algo que eles realmente precisam ouvir agora? Eu devo apenas poupar esta pessoa de ter mais um telefone tocando em sua casa? Quantos sabem que o mundo hoje é um lugar muito barulhento? Se você encontrar um lugar para ficar quieto, é uma bênção. Eu me levanto bem cedo de manhã e gosto de me levantar quando ainda está escuro. Eu pego o meu café, o meu cobertor, a minha almofada aquecida, quando é inverno, como agora. Eu digo a Deus, eu amo o silêncio. Eu amo o silêncio. Quantas pessoas querem ter barulho acontecendo ao seu redor o tempo todo? E se esse for o seu caso, você está livre para isso? Faça aos outros como você gostaria que eles fizessem a você. Pequenas coisas fazem uma grande diferença. Tente dizer por favor e obrigada, especialmente para as pessoas em sua própria casa. Essas são as pessoas que mais tendemos a tirar proveito, aquelas que sabemos que têm que nos aturar. Um casamento estava terminando e o marido disse, o fim começou quando paramos de colocar pasta de dente na escova um do outro. Pequenas coisas. Pequenas coisas podem ser grandes. O amor não é possessivo, não é controlador, ele não manipula. Uma lista bem rápida. Então vamos terminar. De quem você não gostaria de ser amigo? Daqueles que te dão muitos conselhos, daqueles que tentam te dominar, daqueles que tentam te controlar, daqueles que tentam te manipular, daqueles que te julgam e te criticam. Eles constantemente têm uma crítica para você. E aqueles que são facilmente irritados ou facilmente ofendidos, eu vou te dizer que isso é difícil para mim. Porque eu sou uma pessoa muito aberta e direta, então estar perto de uma pessoa que é extremamente insegura, por causa do meu tipo de personalidade, não ficarei com eles 10 minutos e já ficaram com sentimentos feridos. Eu só não quero pisar em ovos com todo mundo o tempo todo. Sabe, tentando ter a certeza de que eu não feri os seus sentimentos. Mas eu vou ferir, se for preciso.
Há mais uma área que é realmente muito engraçada e é assim que você se comunica além das palavras, é o toque. E dizem que uma mulher precisa de 12 toques amorosos por dia para ser realmente saudável. Uma vez eu disse isso numa reunião, uma mulher olhou para o marido e disse bem alto: "Você está me matando!" Bem-vindo ao Desfrutando a Vida Diária e obrigado por estar conosco hoje. Eu acho que o que eu vou compartilhar com você vai ajudar a muitas pessoas que nos veem como se dar bem com os outros. Na verdade, eu vou chamar isso de como ter relacionamentos bem-sucedidos. Vamos começar dizendo que as pessoas estão por toda parte. Existem muitas pessoas e elas não são todas como você. E nem todas fazem as coisas que você gosta. Quem já reparou que algumas das pessoas que nos cercam fazem coisas que não gostamos? Bem, adivinha? Você também faz muitas coisas que as outras pessoas não gostam. A chave para se dar bem com as pessoas, e isso vai ser o ponto principal, o ponto mais importante, você nunca pode esquecer, é tratar as outras pessoas da maneira que você quer ser tratado. A Bíblia chama isso de regra de ouro. Faça aos outros o que você gostaria que fizessem a você. Agora, pense nisso. Oh, meu Deus! Quão maravilhoso o mundo seria se todos fizessem isso. Os cristãos deveriam ser capazes de fazê-lo, mas nós não somos bons nisso. É tão tentador querer fazer com outra pessoa o que ela está fazendo com você. Mas faça aos outros como você gostaria que fizessem a você. Seja rápido em perdoar. Veja, se você ficar bravo toda vez que alguém fizer algo que você não gosta e se apegar a isso, você vai ser tão cheio de dor e miséria e rápido para perdoar, difícil de ofender. A Bíblia diz: o amor não é irascível. Amém? Acredite no melhor. Todas as respostas estão na Bíblia. O amor sempre acredita no melhor de cada pessoa. E ele não é desconfiado. Você fez de propósito? Sabe, muitas vezes quando as pessoas ferem seus sentimentos, eu diria que na maioria das vezes, quando elas ferem, elas nem sabem disso. Então, sabe, talvez você estivesse tendo um dia delicado. Talvez naquele dia você estivesse com as emoções à flor da pele, muito cansado. Quantos sabem que às vezes, quando estamos cansados, as coisas podem afetar a gente de uma forma diferente? Seja misericordioso. Dê misericórdia às pessoas. A Bíblia diz que a misericórdia sempre triunfa sobre o juízo. Eu me pergunto quantas pessoas estão nos assistindo pela TV e você tem pelo menos 2 pessoas na sua vida que precisa perdoar. Talvez até mais. Este é realmente um dos maiores problemas que nós temos. Você não pode amar alguém e odiá-lo ao mesmo tempo. Deixe essa raiva ir. A Bíblia diz: não deixe o sol se pôr sobre a sua ira, não dê lugar ao diabo. Uau! Não se aproxime, não queira se relacionar pelo que a outra pessoa pode fazer por você, sabe? Em vez disso, relacione-se com a intenção de ser um servo e ser uma bênção. E se em todos os casamentos cada pessoa se levantasse todas as manhãs e na oração dissesse: Deus, me mostre o que eu posso fazer pela minha esposa hoje. Mostre-me o que eu posso fazer pelo meu marido. O que você acha disso? Ou, antes de trabalhar, Pai, mostra-me como posso ser uma bênção para as pessoas com quem eu trabalho hoje. Mostra-me a quem eu posso elogiar. Mostra-me quem precisa ser encorajado. Mostra-me o que eu não tenho usado e que outra pessoa no meu trabalho está precisando muito. Nós precisamos pensar em como doar mais, em vez de o que você vai fazer por mim.
E uma das coisas que nos coloca em apuros nos relacionamentos é pensar no que você não faz por mim, em vez do que você faz por mim. E este é um grande problema, especialmente nos casamentos. Deixe que seus relacionamentos sejam uma área onde você glorifica a Deus, tratando as pessoas da maneira que Jesus as trataria. Agora, eu tenho 1, 2, 5 escrituras e eu vou ler para você rapidamente. Mateus 7,12. Faça aos outros como gostaria que fizessem a você. João 15, verso 13. Ninguém tem maior amor do que este de dar a sua própria vida pelos seus amigos. Agora, nós estamos entrando nisso de sermos altruístas. Dar a sua vida significa necessariamente não fazer o que você quer, ou o que seria bom para você, mas fazer o que a outra pessoa quer, ou o que é bom para ela. Eu não sei sobre você, talvez você seja muito mais avançado espiritualmente do que eu tenho certeza que muitos são, mas eu tenho que fazer isso de propósito. Não é algo que a minha carne diz assim, oh, que bom, vamos ver o quanto podemos dar e a quem podemos ajudar hoje. Mas eu acredito que assim como podemos derrotar o diabo, que é o nosso inimigo e quem nos ataca e vem contra nós, eu acredito que andar em amor pelas pessoas é o nível mais alto de guerra que você pode fazer. E eu realmente imagino, se caminhássemos mesmo em amor, o diabo não teria muito o que fazer conosco. Amém? 1 Coríntios 13, 5 diz, o amor não procura o seu próprio bem. 1 Coríntios 10, 24, que ninguém busque seu próprio bem, vantagem, lucro, mas sim uns para com os outros, que busquem o bem-estar do seu próximo. Ora, estas são algumas das melhores coisas da Bíblia. Sabia que a resposta para todos os nossos problemas está na palavra de Deus? Eu acredito nisso 100%. Se realmente pegarmos as coisas que ouvimos e realmente as praticarmos, como eu digo às pessoas, ter isso sublinhado em sua Bíblia, não significa que você faz isso. Filipenses 2,4, que cada um de vocês estime, significa valor e respeito, e busquem e se preocupem, não meramente com seus próprios interesses, mas também cada um pelo interesse dos outros. Agora aqui não diz que você não pode se importar consigo mesmo. Mas esta não é a única coisa com que devemos nos preocupar. Vamos lá, isto está chegando para alguém? E agora uma das minhas partes favoritas na Bíblia Amplificada, Marcos 8,34. Se alguém pretende seguir a Cristo, quantos aqui são seguidores de Cristo? Ok. Aqui está o que você tem que fazer. Negue-se a si mesmo. Esqueça a si mesmo. Renegue a si mesmo. Tire o foco de si mesmo e de todos os seus interesses. Mas viva pelos interesses dos outros. Veja, a questão é, soa bem assim, esta seria realmente uma vida chata. Apenas desistir de tudo e não fazer o que eu quero, não pensar em mim e viver toda a minha vida para fazer os outros felizes. Mas é o seguinte, se alguém realmente se atrevesse a fazer isso, Deus realmente cuidaria tão bem deles. Não haveria nada que você quisesse ou precisasse que Deus não te suprisse, se você parasse de tentar pegar tudo para si e fizesse tudo pelas outras pessoas. Quantos aqui tem espaço para melhorar? Eu também. Construa mais janelas e menos paredes. Sabe, no minuto em que alguém te fere ou te ofende, se você é sensível, você pode sentir como se essa pequena parede visível subisse. Porque queremos nos proteger e não nos machucar de novo. Mas você não pode amar as pessoas se não estiver disposto a se machucar. Não há nenhum relacionamento que você possa ter onde você não se machuque às vezes ou alguém não te decepcione. É por isso que precisamos ser rápidos para perdoar, ter misericórdia e acreditar no melhor. E veja, nós não somos... Você realmente não é responsável pela forma como alguém trata você. Você é responsável pela forma como você responde.
E se respondermos corretamente, Deus cuidará e lidará com a outra pessoa. Deus executa vingança por nós. E Ele é a nossa recompensa e o nosso prêmio. Quantos de vocês acham que Deus poderia cuidar melhor de você do que você mesmo? Se você acredita nisso, então por que você não faz um teste em sua vida? História diferente. Aprenda a ser um pouco mais transparente com as pessoas. Geralmente não fazemos isso porque tememos a rejeição. Mas se uma pessoa nos rejeita por sermos honestos sobre nós mesmos, então ela não será uma boa amiga? Se você tem que ser alguém que agrada as pessoas fazendo tudo o que elas querem para ganhar a sua amizade, você sempre terá que fazer as mesmas coisas para manter essa amizade. E, eventualmente, você se cansará disso e não vai querer isso mais. É impossível ser o que cada pessoa em nossa vida quer que sejamos, sabe? Então devemos decidir ser nós mesmos. Eu tenho uma nova frase que eu tenho usado muito. Pare de dizer sim se seu coração está gritando não. Seja autêntico. Tire as suas máscaras. Pare de fingir e seja real. Seja honesto com as pessoas, ao mesmo tempo que você usa a sabedoria. Isso é muito importante. Ser honesto não significa que você tem que dar sua opinião sobre cada assunto que aparece, sabe? Só estou sendo honesto. Não, isso é falta de sabedoria. A Bíblia diz: só um tolo expressa todas as suas opiniões. Isso não significa que você vai contar tudo sobre você para um amigo. Algumas coisas devem ser mantidas só entre você e Deus. Amém? Não seja o que eu chamo de bocudo. Você diz: o que é isso? A maioria das pessoas fugirá de pessoas que contam a alguém toda a sua história de vida, com todos os detalhes, minutos depois de conhecê-las. Eu tive uma experiência muito estranha. Eu estava em uma manicure, na Flórida, fazendo as unhas. E eu estava sentada numa mesinha secando as minhas unhas e havia uma outra senhora idosa. Eu digo idosa porque tenho certeza de que ela era bem mais velha do que eu, sabe? Ela estava sentada lá. Eu tenho que ser clara com você para te dizer isso, desculpe, mas dentro de 2 a 3 minutos, ela já estava me contando como ela estava insatisfeita com a sua vida sexual com seu marido porque ele estava ficando velho. E eu fiquei: eu lamento. Agora, isso é o que eu chamo de bocudo, ok? Nós não precisamos ser tão honestos assim, certo? Tem coisas que você precisa manter só para si. A Melry gostou dessa. Não seja honesto a esse ponto. Quando eu conheci você, eu nem gostei de você. Essa cor realmente não fica bem para você. Olha, eu acho que eu vi o seu marido outro dia com outra mulher, viu? Bem, se você pensa que pode ter visto, então isso não é incrível o suficiente para talvez ir arruinar o casamento de alguém? Algumas pessoas, se você lhes diz para serem honestas, elas não são inteligentes o bastante para saber como usar a sabedoria ao mesmo tempo. Então, ser honesto sabe, ser realmente aberto com as pessoas não significa que você vai dizer a elas tudo o que você pensa e, sabe, hoje há alguns relacionamentos onde talvez as pessoas te convidem para a vida delas. Eu tenho uma amiga que diz assim: eu não sou muito boa com essa questão de moda, então se eu vestir alguma coisa que não fica bem para mim, eu estou te dando permissão para me dizer, eu quero que você me diga. Bem, essa é uma outra história. Mas se a pessoa não fez isso, então você precisa ter cuidado. Não tenha medo de mostrar uma emoção genuína. Eu gosto disso. Não diga até logo, quando o que você quer dizer é: eu vou sentir sua falta, você significa muito para mim. Vamos lá, homens. Parece ser mais difícil para os homens fazerem isso do que para nós mulheres. Nós somos um pouco mais emotivas. Eu vou sentir sua falta.
Não deixe que um sentimento de constrangimento te impeça de elogiar alguém porque tem medo de que possam rejeitar você. É tão incrível como alguém se torna amigável com você quando você a elogia, sabe? Vi uma mulher outro dia, eu não a conhecia, ela só estava onde eu estava também, e quando olhei para o cabelo dela, achei a cor muito bonita, e eu aprendi que quando penso coisas assim é para dizê-las. Mas se eu pensar, esta sua roupa está ridícula, então eu não digo nada. E não seja um afastador. Se aproxime e em seguida observe como seu afeto é recebido. E em seguida continue ou pare, dependendo dos sinais que você recebe. Digamos que você fala muito. Mas você está tentando falar com alguém que quer ficar bem quietinho. Aprenda a ler a linguagem corporal das outras pessoas e os sinais que elas estão te dando e não queira apenas fazer o que você quer fazer o tempo todo. Mas faça o que a outra pessoa quer que você faça. Pare de tentar dar às pessoas o que você precisa e descubra o que elas precisam e dê a elas o que precisam. Comprar presente para as pessoas é um grande exemplo. Quantos aqui já receberam coisas dadas a você e você pensou, como ela pensou que eu iria querer isso? E sabe por quê? Porque elas gostaram daquilo. E acharam que você iria querer. E queriam que você também as tivesse. Mas existe uma forma mais atenciosa, onde você mostra uma medida maior de amor? Tipo, eu me lembro de um pastor aqui na cidade, ele queria me dar um presente, então ele ligou para minha assistente e disse, que tipo de coisas a Joyce gosta? Ou o que ela está precisando hoje? Eu achei que isso foi muito atencioso, porque a maioria das pessoas iriam apenas te mandar algo, e isso é bom. Pensaram em você, gastaram dinheiro, mas é melhor fazer este extra e pequeno passo e descobrir se realmente vão desfrutar o que você está dando. Agora, esta é uma das minhas escrituras favoritas na Bíblia. Eu acho que ela diz muito, muito mesmo. É 1 Coríntios 9, dos versos 19 a 23. Paulo disse, embora eu seja livre e não pertença a ninguém, eu me fiz escravo de cada um deles. Isso não é algo que você precisa fazer para ser salvo. Mas Paulo disse, eu sou livre, eu não tenho que fazer isso, mas eu estou me fazendo de servo para com todos, para ganhar o máximo de pessoas possível. Agora, Paulo está falando aqui sobre ganhar pessoas para Cristo, mas nós podemos aplicar isso a conquistar amigos também? Ou a ser um grande exemplo do que é ser um cristão? Para os judeus, eu me tornei como um judeu, para ganhá-los. Para aqueles debaixo da lei, eu me tornei como alguém debaixo da lei, embora eu mesmo não esteja debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei. Para aqueles que não têm a lei, eu me tornei como alguém que não tem a lei, embora eu não esteja livre da lei de Deus, mas estou debaixo da lei de Cristo, de modo que eu possa ganhar aqueles que não têm a lei. Para os fracos, eu me tornei fraco. Eu amo isso. Alguém te diz, nossa, eu peguei essa gripe que está rodando por aí. E sabe, eu me sinto absolutamente mal. Sabe, talvez não seja a hora de você dizer, quer saber? Eu tive isso na semana passada, eu orei, Deus me curou, sabe? Há tempo para dar seu testemunho e tempo para ficar com a boca fechada. E quando uma pessoa lhe diz algo do tipo, é porque ela precisa de compaixão naquele momento. E sim, quero dizer, seria ótimo dizer, eu posso orar com você, eu creio que Deus pode fazer um milagre, mas precisamos usar mais sabedoria. Eu me tornei fraco para ganhar os fracos. Eu me tornei todas as coisas para todas as pessoas, para que por qualquer meio possível eu pudesse salvar algumas. Agora, para mim, está tudo bem, eu sou do jeito que eu sou.
Eu posso ter a atitude, bem, esta sou eu, ame ou deixe. Ou eu posso dizer, Deus, eu quero estar realmente disposta a me adaptar ao que a outra pessoa precisar. Sabe, talvez eu esteja com um grande falador e eu prefiro que ele ficasse calado, mas talvez eu sinta que ele só precisa conversar. Então eu posso sentar por 10 minutos e posso ouvi-lo. Minha filha estava saindo de uma loja e havia trânsito para vir embora, então ela teve que esperar na calçada antes que ela pudesse atravessar para ir para o carro. E um homem idoso estava ali também e ele era um bocudo. Então ele começou a falar e ele estava falando e ela estava ocupada, havia muitas coisas acontecendo e ela não queria falar, mas ela sentiu. Todos digam sentiu. Ela sentiu que ele só precisava de alguém para conversar, que ele estava sozinho. E ela ficou ali por 15 minutos e o deixou falar. E eu acho que, às vezes, quando nós fazemos coisas assim, isto diz mais sobre o nosso caráter e diz mais para Deus do que algumas das coisas que nós fazemos e achamos que são grandes demais. Deus se importa com a dor das pessoas. E se fizéssemos aos outros como queremos que façam a nós? Isso vai ser bom para você, porque sabe, hoje, pelo menos, você vai ser mais gentil. Mas você pode ter que comprar a gravação e ouvir novamente amanhã. Porque nossa carne é muito forte. Quantos de vocês concordam que esta é uma área realmente desafiadora? Não ter a si mesmo em mente o tempo todo. Rápido para perdoar, não facilmente ofendido, acreditar no melhor de cada pessoa, estar disposto a se adaptar e ajustar-se para o que as outras pessoas precisam. Agora nós vamos para o outro lado disso, sabe? Houve uma mulher que, na verdade, ela era minha parente, ela me ligava 3, 4 vezes ao dia. Eu tive que dizer a ela, isso não está funcionando para mim, isso fere os sentimentos dela, sabe? Mas não pegue o telefone e ligue para uma pessoa ocupada só para dizer, você deveria ver o passo que está na árvore do meu quintal, sabe, Joyce? Esse é o tipo de coisa de pessoas que não têm nada melhor para fazer. Nós precisamos pensar antes de pegar o telefone e ligar para alguém. Nós precisamos pensar, ok, eu vou interrompê-los. Então isso é algo que eles realmente precisam ouvir agora? Eu devo apenas poupar esta pessoa de ter mais um telefone tocando em sua casa? Quantos sabem que o mundo hoje é um lugar muito barulhento? Se você encontrar um lugar para ficar quieto, é uma bênção. Eu me levanto bem cedo de manhã e gosto de me levantar quando ainda está escuro. Eu pego o meu café, o meu cobertor, a minha almofada aquecida, quando é inverno, como agora. Eu digo a Deus, eu amo o silêncio. Eu amo o silêncio. Quantas pessoas querem ter barulho acontecendo ao seu redor o tempo todo? E se esse for o seu caso, você está livre para isso? Faça aos outros como você gostaria que eles fizessem a você. Pequenas coisas fazem uma grande diferença. Tente dizer por favor e obrigada, especialmente para as pessoas em sua própria casa. Essas são as pessoas que mais tendemos a tirar proveito, aquelas que sabemos que têm que nos aturar. Um casamento estava terminando e o marido disse, o fim começou quando paramos de colocar pasta de dente na escova um do outro. Pequenas coisas. Pequenas coisas podem ser grandes. O amor não é possível